Não dá pra negar que as séries asiáticas viraram uma febre aqui no Brasil e essa tendência não para de se consolidar, atraindo cada vez mais pessoas para essas produções que trazem narrativas mais enxutas, temporadas menores e enredos que agradam em cheio a um público que já está acostumado a acompanhar novelas, que é um produto extremamente popular, não tem dúvida, mas que já deu uma desgastada aí ao longo dos tempos. Os doramas são dramas asiáticos em formato de série, e atualmente a gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, que os sul-coreanos levam vantagem tanto em números de produções que já foram lançadas, quanto em horas de visualizações, o que obviamente não exclui desse ranking aí produções chinesas, japonesas, taiwanesas e etc. O sucesso das visualizações na Netflix, né, em outras plataformas aí de streaming, fizeram com que o mercado abrisse os olhos e hoje, né, esses produtos aí, eles podem ser facilmente encontrados na Disney Plus, Max e até na Apple TV. Essas séries elas costumam ter poucos personagens e as tramas são muito bem focadas ali, sem ficar dando muita voltinha, o que no Brasil a gente chama, né, carinhosamente de encher linguiça. Isso torna os produtos mais ágeis, permite que a gente maratone uma temporada, por exemplo, em pouquíssimos dias. Eu, particularmente, sou mestre em fazer isso. Maratono série num final de semana, né? Uma série inteira, aí, de repente, de sexta a domingo já está encerrada. Só que mesmo em meio a tanto sucesso, assistir doramas é uma atividade cheia de pontos negativos e positivos. E a gente vai começar pelos pontos negativos, né? Os doramas, até um passado muito recente, eles traziam muitos protagonistas com relacionamentos assim bastante tóxicos, sabe? Tinha de tudo ali, empurrões, tapa na cara, humilhações, e até cena com a galera agarrando os outros pelo braço, arrastando, era uma barraqueira geral. Ao invés de romance e tal, muitos personagens acabavam trazendo relacionamentos abusivos e tal, e isso não é bem aceito pela cultura ocidental, né? Na verdade não é nada aceito, né, pela cultura ocidental, e causa, obviamente, uma certa estranheza na galera daqui. Um outro ponto que tem que ser destacado, né, bastante cuidado, dorama vicia. Muito. Eu mesmo tenho um grande amigo que já deve ter assistido mais ou menos umas 4.314 séries, sabe os nomes e as tramas de todas elas, os elencos, sabe? O cara é uma verdadeira enciclopédia dorameira. Mas uma coisa é certa, as tramas são tão envolventes, sabe, tão cativantes que o público fica preso e é bem comum a gente só se dar conta dessa situação quando o traseiro já está quadrado, sabe, depois de ficar horas assistindo só para saber como é que vai terminar uma história, o que vai acontecer depois ali e tal. E os caras são muito bons de gancho, sabe? Pra quem não sabe, ganchos são aqueles segundinhos finais ali de cada episódio onde acontece alguma coisa muito explosiva, sabe? Mas a explicação ou a conclusão disso aí só vai rolar no próximo episódio. Quando acontece isso, pelo menos comigo, sabe, pinta aquela coisa de... Tá bom, vou assistir só mais um episódio. No fim, quando a gente vê, é aquela história, né? Já acabou tudo. Eu acho que os dramas viciam mesmo porque, por mais que eles valorizem questões familiares e sociais, essas séries elas mostram romances que fogem muito da realidade brasileira, ou seja, uma forma da gente ir além daquilo que a gente já conhece. Mas como assim, Lud? Seguinte... Nos dramas, a idealização do romance como algo perfeito, né, lindo, maravilhoso e tal, acaba diminuindo um pouco o impacto que essas rotinas conflituosas despejam na vida de qualquer casal. E isso cria uma utopia, sabe, uma ilusão amorosa que nem sempre desce nas gargantas ocidentais, mas nem por isso deixam de ser consumidas, entendeu? Contraditório? Ok, né? Enfim... E é importante a gente ressaltar também a questão da rigidez, sabe, dos pais com os filhos, tanto no ambiente familiar, como também nas questões relacionadas à profissão, sabe, questões esportivas, e principalmente quando o assunto são os resultados escolares. A galera é feroz nesse particular, sabe? E eu acho que, obviamente, sem exageros, claro, eles estão super certos, porque afinal de contas a educação é a base para vida. Tempo consumido, sabe, também é um agravante gigante aí. Se você assiste a muitos episódios, sabe, ou maratona muitas séries seguidas, o negócio pode ficar perigoso. Sua vida simplesmente estaciona, sabe? Igual aconteceu comigo quando eu assisti Intersection, que é uma série turca que deve ter mais ou menos uns 100 episódios, sabe, de 1 hora cada um. Enfim, mas isso é um assunto aí para um outro vídeo. Conteúdo repetitivo. Em alguns doramas, sabe, isso também pode cansar um tantinho ali, sabe? Clichês, tramas previsíveis, sabe? Tudo isso acaba tornando a série monótona.
Barreira linguística, sabe? Para aqueles que não falam o idioma original, sabe? Que dependem de legendas, também pode ser um fator aí que cansa bastante e diminui também a experiência da visualização. Isso aí a gente não pode, né, negar. Não chega a ser nada impeditivo, obviamente, mas eu confesso que ler legenda não é legal. Não curto absolutamente nada. Outro ponto. A regionalidade dos temas, sabe? Alguns contextos culturais que podem não ressoar bem, sabe? Ou até não serem compreendidos completamente por espectadores diferentes, né? Espectadores de outras partes do mundo. E nesse ponto a gente pode destacar principalmente a desigualdade de gênero, sabe? Já que alguns doramas eles tendem a perpetuar, né, estereótipos de gênero, papéis tradicionais, e isso pode ser extremamente desconfortável, sabe? Para alguns espectadores, ou para a maioria deles que não moram lá na Ásia. A gente não pode esquecer, é claro, de mencionar que a qualidade dos dramas também é variável, entendeu? Nem todos têm qualidade, né, de produção exemplar, e alguns podem ter, inclusive, roteiros bem fracos, sabe, atuações medíocres e tal, mas com o tempo e com a experiência a gente já consegue, sabe, filtrar isso aí e separar o joio do trigo. A gente já bateu o olho no elenco, na produção, na direção e tal, a gente já sabe dizer se vale a pena ou não assistir. Mais um ponto negativo é a exposição de publicidade. Galera, vocês não têm noção. Alguns doramas eles fazem tanta publicidade, colocam tanto produto na tela, que acaba se tornando uma coisa irritante, sabe? Distraindo a gente da trama principal. E além disso, a disponibilidade também, sabe? Que pode ser bastante limitada dependendo da região. Pode ser bastante difícil encontrar plataformas que ofereçam uma boa seleção de doramas, sabe? Com produções bacanas, com legendas de qualidade, ou seja, juntando todos esses pontos aí que são fundamentais para o sucesso de um produto como esse. Mas tem também os pontos positivos, né? Um dos principais é que os doramas aproximam a gente da riquíssima cultura asiática. A gente se aprofunda em verdadeiras aulas de costumes, de tradições, sabe, da culinária, idioma, né, estruturas familiares e sociais e tal. Sem falar, né, que essas produções são super eficientes em jogar o público dentro de pontos turísticos que dificilmente poderia ser visitado pela maioria das pessoas que consomem essas séries. Sabe? É como viajar, sabe, o mundo inteiro com imagens belíssimas, sempre muito bem produzidas, que fazem um bem gigantesco para os olhos e para o coração. Conflitos familiares, sabe, muito bem abordados também, que ganham muito destaque, mostram uma sociedade que mantém os seus princípios e faz a gente enxergar que o drama está presente em todas as famílias, independentemente da classe social, sabe? E as questões sociais nos doramas elas são tratadas de uma maneira muito cuidadosa, muito delicada, abrindo espaço para que a sociedade discuta o assunto independentemente do país. As comédias românticas, por exemplo, são de tirar o fôlego, sabe? Engraçadas pra caramba, assim, do tipo pastelão mais ingênuo. Os dramas históricos permitem que a gente conheça a história dos países asiáticos e provavelmente o ponto de maior destaque, né, para esses doramas é a possibilidade das famílias inteiras poderem assistir sem terem que, né, tirar as crianças da sala, que é o que normalmente acontece. Dorama, resumindo a história, é uma ótima forma de aprender sobre a cultura, sobre as tradições, sobre a língua dos países asiáticos como Coreia do Sul, como Japão, China, Taiwan, com uma vasta gama de gêneros, desde romance, comédia, até, sabe, tramas de suspense, de mistério, oferecendo um catálogo riquíssimo para todos os gostos. Geralmente, os personagens são muito bem construídos, as histórias são emocionantes, são cativantes, o que ajuda bastante no desenvolvimento pessoal, sabe? No momento em que mostra, de certa forma, assim, muito claramente, personagens que superam desafios, que crescem ao longo da história, que batalham pra caramba, sem perder a humanidade. Isso é muito legal. E aí, resumindo, sabe, são uma ótima forma de entretenimento e podem servir como uma boa fuga da realidade, sabe? Porque proporciona momentos bem bacanas de diversão, de relaxamento, sabe? De cultura, né? Sem sombra de dúvidas. Assistir dorama, em tese, pode ser uma experiência social de um valor inestimável, já que existem grandes comunidades online onde os fãs discutem episódios, se juntam para formular teorias, sabe? Compartilham paixões, assistem episódios juntos e tal. Enfim, dorama é tudo de bom. E foi bom demais mergulhar com você nesse mundo fascinante dos doramas. Experiências que trazem assim, uma rica tapeçaria de cultura, de entretenimento, de histórias incríveis que podem enriquecer a vida da gente de uma maneira inestimável. Conta aqui embaixo se você é fã de dorama e qual foi a série mais bacana que você já assistiu. Eu vou adorar saber, sabe? Não esquece de deixar aquele like carinhoso, se inscrever no canal se você não for inscrito ainda para me dar aquela moral e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo que vai acontecer. E a gente se vê no próximo set. Corta!